Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso aí de extensão do estágio híbrido. Esse curso é de 12 horas, proporcionado aí, né, pela Faculdade Uninter, onde nós estaremos abordando sobre o tema o ensino religioso e nós estaremos falando sobre a gestão educacional. Qual é a relação do ensino religioso com a gestão educacional? E nessa aula, nós já falamos aí no vídeo passado, fizemos uma apresentação do que realmente é esse curso, falamos os pontos que nós estaríamos discorrendo durante essas 12 aulas e hoje nós estaremos entrando aí na nossa primeira aula, vamos dizer assim, sobre teorias da administração escolar. Nós estaremos aí, né, falando um pouquinho sobre essa teoria da administração escolar, que é um assunto muito importante, um assunto muito interessante aí para os nossos dias. Nesta aula, nós abordaremos como se deu a evolução da teoria geral da administração, adaptando-a às necessidades de transformações da área, contribuindo assim para a vitalidade e para o sucesso das empresas. Então estaremos abordando sobre esse assunto da administração escolar, essa relação que a administração escolar ela tem com a administração empresarial. Então essa teoria ela vai falar um pouquinho sobre a necessidade dessa transformação que deve acontecer, que precisa acontecer, tanto no ambiente escolar, quanto também aí no ambiente empresarial. Na atual conjuntura social, histórica, política, econômica e cultural, há um forte movimento na busca por espaços mais abertos e democráticos na sociedade civil e política. Isso nós percebemos com muita clareza, essa busca por espaço no mundo que nós vivemos, um mundo na economia, vamos dizer assim, globalizada, um mundo globalizado. Nós percebemos essa briga, essa luta por espaço, né? Tanto no espaço social quanto na vida política, quanto na área econômica e cultural, nós vimos esse movimento em busca desse espaço. Não podemos negar isso de forma alguma, porque isso está bastante perceptível para todos nós. Você provavelmente já observou que entre os elementos que integram esse movimento está a educação, que por meio de suas práticas procura instrumentalizar a comunidade escolar para interagir com a sociedade de forma crítica e responsável. Então essa interação, ela não pode ser uma interação aleatória, não. Ela precisa ser uma interação com responsabilidade. Precisamos de fazer essa junção entre ambiente escolar, entre administração escolar e entre também a administração aí pública, administração empresarial. É preciso de ter uma relação coesa, é preciso de ter uma relação firme, uma relação estruturada, uma relação sólida, para que em ambas as partes possa haver aí um desenvolvimento. Então precisa ser de forma responsável, não pode ser a qualquer custo. É preciso que os valores sejam pensados de forma bastante clara e bastante firme. É nesse cenário que se insere a escola como espaço por excelência de aprendizagem e de participação. Então a escola ela vai inserir nesse espaço aí, nessa busca também
por espaço, de forma que a aprendizagem, a participação, ela seja de forma por excelência. Então a escola ela está inserida nesse espaço, assim quando comprometida com a formação da cidadania, ela assume princípios opostos às situações de desumanização da vida em sociedade, ao individualismo e à competição. Então, quando a escola, nós vemos aqui, quando a escola ela é comprometida realmente com a formação do cidadão, ela passa então a assumir, ela assume princípios opostos à situação da desumanização, da competição. Ela vai assumir um outro viés. Por quê? Porque no ambiente escolar é onde vai haver uma estruturação da sociedade. A sociedade ela busca na escola uma forma de estruturação, uma forma de humanização, uma forma de uma vivência em sociedade de forma excelente. Então a escola ela tem que cumprir esse papel. Então nós temos aí a tolerância com as práticas de discriminação e autoritarismo, a exploração e a dominação. Então a escola ela não pode ser tolerante com essas práticas da desumanização, essas práticas do autoritarismo, essas práticas da discriminação e da exploração. Ela vai contra esses viés de exploração, porque ela não pode, de forma alguma, ela não pode concordar com esse viés. Ela precisa cumprir o seu papel de forma plena, de forma harmoniosa. Então, quando a gestão educacional, especialmente a gestão democrática, é entendida como elemento de contra-hegemonia, opõe-se à implantação direta e crítica dos princípios administrativos da gestão empresarial na organização escolar. Então, ela vai a essa implantação direta e a crítica dos princípios administrativos. Ela vai trabalhar em cima desses princípios. É importante se ter essa noção dentro da escola, essa noção de trabalho, essa noção do emprego de uma gestão administrativa, uma gestão colaborativa, uma gestão que vai trabalhar aí para a estruturação, para a edificação, para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade aí mais perfeita. Então é por meio da apresentação da evolução histórica das empresas, dos conceitos e da caracterização das principais fases da administração, desde a artesanal até a da globalização, que proporemos uma visão das ocorrências que fazem parte dessa trajetória. Então, baseado aí nessa evolução histórica, das empresas, dessa característica dos princípios de administração, muitas vezes aí desde do início aí da forma artesanal até a globalização, desde a forma artesanal até a implantação da indústria, o período industrial, nós vemos que vamos propor uma visão, vamos estar falando um pouquinho sobre essa trajetória das empresas, desde a época artesanal até a época da globalização, até a época da industrialização, como as empresas elas cresceram de forma assustadora e também com ela cresceram os problemas referentes à sua administração. Então toda a instituição ela precisa ser bem gerida, ela precisa ter uma administração coesa para que o seu crescimento seja um crescimento responsável, seja um crescimento estruturado. Porque toda empresa que não tem o seu crescimento estruturado,
ela acaba se fechando, ela acaba encerrando suas atividades, porque chega um momento que aquela administração ela vai ser cobrada, aquela gestão ela vai precisar de ser implementada, e se ela não implementar uma gestão responsável, ela vai acabar aí entrando em declínio, encerrando aí suas atividades. Então nós estaremos falando um pouquinho sobre essa trajetória do desenvolvimento das empresas. Matos, em 1996, na página 1, ele conceitua a empresa como um dos cenários mais expressivos de realização do trabalho. Isso nós podemos perceber, que as empresas, ela constitui esse cenário expressivo de trabalho. Ela está englobada nesse trabalho, nessa realização do trabalho, mas de forma mais expressiva, entendendo que ela configura-se como uma comunidade de aprendizagem. Então, sem dúvida, as empresas, a indústria, ela é um conjunto ali, um ambiente de aprendizagem, onde o sujeito, quando ele ingressa nessa empresa, ele vai ter uma oportunidade, ele vai fazer com que a sua vida profissional ela tenha uma estruturação. A sua vida profissional ela vai passar por um período de crescimento dentro dessa empresa. E isso deve englobar não somente a parte profissional, mas também a parte social, porque vai estar lidando com indivíduos, vai estar lidando com pessoas, vai estar num ambiente humanizado, onde ali vão ter também vários colaboradores que vão estar aprendendo também entre si. E isso destaca a importância da indústria, da empresa, o seu desenvolvimento de forma humanitária. Então esse ambiente, essa empresa, esse cenário expressivo de trabalho, ele vai proporcionar esse ambiente de aprendizagem, ele vai proporcionar essa oportunidade de aprendizagem. Então, como tal, as fases de evolução das empresas vão se sucedendo sempre no bojo do desenvolvimento da humanidade, que caminha em busca da renovação, da atualização, da excelência de suas organizações. Então, da mesma forma que as empresas, elas vão caminhar por esse viés da evolução, elas vão ascendendo, com o passar do tempo, trazendo em si o desenvolvimento também da humanidade. Da mesma forma, ela vai caminhar também por uma renovação, por uma atualização, e vai trabalhar nesse campo da excelência da sua organização. Então a empresa assim, ela começa, mas ela começa caminhando, trilhando por um caminho de organização, por um caminho de estruturação, por um caminho aí de realização desse trabalho, e ela vai conquistando o seu espaço, ela vai aumentando a sua produção, e da mesma forma que ela vai conquistando o seu espaço, ela vai assumindo novas formas de trabalho. Amparados nessa visão sistêmica, é oportuno fazermos uma análise das fases pelas quais passaram as empresas de acordo com Chiavenato. Então Chiavenato, seu livro ali foi escrito no ano 2000, ele monta um quadro da evolução histórica da administração empresarial. Então é preciso nós estarmos atentos. Vamos estar falando as fases, os períodos e a descrição, o que ocorreu em cada parte dessa evolução. A fase artesanal foi o período aí até 1780. Então essa fase artesanal, ela compreendeu esse período até 1780. A descrição: produção artesanal
familiar e pequenas oficinas. Então, dentro desse ano, até esse período, que foi a forma artesanal da indústria, ela trabalhou aí de forma, era um ambiente familiar, eram pequenas oficinas que se dedicavam à produção artesanal, eram pequenas comunidades que se uniam em forma aí dessa produção artesanal. Então essa produção, ela compreendeu um período até 1780. Dentro desse período ocorreu essa forma de industrialização, essa forma de comércio, essa forma da aplicação aí do serviço, que foi de uma forma artesanal. Nós temos a segunda fase, que é a pré-industrial. A pré-industrial, ela vai compreender o período de 1780 até 1860. Então, um período do início da mecanização e da industrialização, que foi aí o foco no produto. Então nós vemos essa parte da pré-indústria que abrangiu essa parte. Foi uma transformação aí, uma mudança da forma artesanal para a forma pré-industrial. Foi o início do período industrial, onde os mecanismos de industrialização foram sendo implantados aos poucos, foram sendo implantados de forma gradativa. E aí o foco passou a ser no produto que estava se desenvolvendo nessa fase aí da pré-indústria. Depois nós passamos para a fase do desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento industrial, ele aconteceu em 1860 até 1914. Foi o período onde a indústria começou a alavancar, a ter um desenvolvimento melhor. E a produção nas fábricas, houve um aumento na produção das fábricas, o foco na produção em massa. Então houve uma centralização ali, da visão industrial nessa forma do produto, em trazer, o foco era nessa produção. Eles precisavam produzir de forma mais intensa, os seus produtos precisavam ganhar mercado, e para ganhar mercado eles precisavam centralizar o foco na produção. Então, gradativamente, os processos vão passando por uma mudança. Depois nós vemos do desenvolvimento industrial, nós passamos por gigantismo. O que é o gigantismo? Ele foi do período de 1914 até 1945. O foco nas vendas, intensa competitividade. Então, nesse período, eles começaram a focar nas vendas. O seu produto precisava de circular. Os produtos precisavam de ganhar espaço. E começou, então, nesse período, uma competitividade, porque as outras empresas também, começavam a visualizar que um determinado produto ele estava ganhando mercado. Então o que elas fizeram também? Elas copiaram esse modo de produção. Elas também começaram a produzir esse produto. E produzindo também esse produto, começou a entrar então a competitividade. Não era apenas uma indústria, um setor que produzia aquele produto. Já eram vários setores, já eram várias indústrias que produziam ali o mesmo produto. Então, se produzia o mesmo produto, começava então o período da competitividade. Depois nós passamos por um outro período, que é a fase moderna, que em 1945 até 1980 foi um período da fase moderna. Nós tivemos alguns ganhos, que é a tecnologia avançada. Então começou a se desenvolver a tecnologia começou a fazer parte da indústria.
começou a ser inserida na indústria para que os produtos ganhassem mais agilidade na sua confecção. Depois passou o foco na produção, novas fontes de energia e novos materiais. E aí, com o crescimento, com a expansão, com esse produto sendo alavancado, sendo impulsionado no mercado, começou a haver mais necessidade de fontes de energia, novas fontes de energia para suprir essa fabricação dos produtos. A tecnologia começou a ser implantada, novas formas de tecnologia. Depois da fase moderna, passou-se a fase da globalização, que após 1980 entrou aí esse período da globalização. Concorrência acirrada, incerteza e imprevisibilidade no mercado, foco na aprendizagem empresarial e no diferencial. Então o cenário ele mudou completamente. Por quê? Porque começou a haver uma concorrência, uma competição acirrada entre as várias empresas, e começou também um período de incerteza, porque não se dava mais para confiar que aquele produto de uma determinada empresa ele teria ali o seu mercado garantido. Por quê? Porque nesse cenário já estava tendo a competitividade, outras empresas também estavam fabricando o mesmo produto. Então não se dava para ter uma certeza, foi um período de incerteza. E foi também, o foco estava no aprendizado empresarial, porque aquela empresa ela precisava também de se melhorar na sua estrutura, na sua forma de gestão. E para melhorar essa forma de gestão, precisava de novos aprendizados, para que aquele produto ele conseguisse ter então um diferencial. Vejamos a seguir uma descrição mais detalhada de cada uma das fases. Então nós vamos falar um pouquinho a mais, vamos estar aí implementando um pouco mais sobre cada fase dessa que nós falamos, onde ocorreu o desenvolvimento da indústria. A forma artesanal, que foi até 1780. A produção está centrada no artesanato, desenvolvido em pequenas oficinas, em sua maioria por membros da mesma família. Então, essa produção, desse produto, ele estava centrado, como nós falamos, em pequenas oficinas, e a maioria desses trabalhadores eram membros das famílias. As famílias se reuniam na produção artesanal, na produção de um produto. Então ele tinha esse ambiente familiar. Essa indústria era uma indústria chamada indústria familiar, nesse período artesanal. No período pré-industrial, que abrangiu 1780 a 1860, nesse período ocorre a primeira revolução industrial, na qual surgem as primeiras fábricas e cujo foco está direcionado ao produto. Esse direcionamento é baseado na ideia de que sempre haverá uma demanda por bons artigos de consumo, considerando-se a hipótese de que, se o produto de uma empresa for de boa qualidade, ela sempre será lucrativa. Tal hipótese empresarial teve grande repercussão antes da segunda Revolução Industrial. Os seus pressupostos se apoiavam no raciocínio de que era difícil produzir grandes quantidades de um produto, bem como de que havia um enorme hiato social entre ricos e pobres, o que favorecia as classes privilegiadas na aquisição dos produtos
de melhor qualidade. Então nós vemos que dentro dessa primeira revolução industrial que ocorreu aí, né, na pré-indústria, nós vemos que surgiu então aí no início as primeiras fábricas, né, e esse foco dessa primeira fábrica, elas estavam no foco no produto. Então começou a surgir a ideia, o pensamento de como desenvolver aquele produto de forma qualidade, de forma que tenha uma qualidade maior. Então o produto passou a ser o foco, né? E aí houve o que? Houve uma demanda, porque a ideia de que esse consumo desse produto seria buscado de forma que ele tivesse uma qualidade melhor. Então foi baseado, né, nesse pressuposto que eles apoiavam esse raciocínio, e eles precisavam de produzir mais, de trazer, de aumentar a sua produção do seu produto. E o foco passou então a estar o foco na qualidade do produto. A qualidade desse produto, ele passou a ter a sua prioridade, né? Porque se passou a buscar um produto de qualidade. A sociedade, ela passou a buscar então esse produto de qualidade. E aí o desenvolvimento industrial de 1860 até 1914. A segunda revolução industrial foi estabelecida a partir do momento em que houve o desenvolvimento da maquinaria na produção das fábricas, o que contribuiu para que essas crescessem muito. Com isso, os administradores consideravam que era possível fabricar produtos padronizados, acessíveis a todos. Essa interpretação se baseava na ideia de que sempre haverá demanda por produtos mais baratos e por produção em massa. Tal interpretação obedece à hipótese de que uma empresa que utiliza os melhores métodos de manufatura será lucrativa, tendo como vantagem produtos disponíveis em larga escala. A desvantagem para o consumidor é que o produto adquirido poderá não ter as especificações desejadas, mas sim as que são ofertadas de acordo com o que é produzido na fábrica. Então se corria então aí esse risco, né? Então esse desenvolvimento industrial, ele ocorre exatamente aí na segunda revolução industrial, onde a partir desse momento aí começou o que? As fábricas a se expandirem. Com essa expansão das fábricas, começou também a ter a necessidade também do desenvolvimento de maquinários. Era preciso investir em maquinários, era preciso aumentar essa produção nas fábricas. E aí com essa ideia, né, com essa aplicabilidade, os administradores eles consideravam que era possível fabricar vários produtos padronizados. Então se a indústria ela investia no maquinário, ela abria uma possibilidade de produzir produtos padronizados, porque se ela tinha um maquinário que ela fazia o molde, através daquele molde, ela conseguia então a fabricar muitos produtos, né, produtos padronizados, e isso fazia com que essa empresa ela ganhasse mercado. Então essa interpretação que eles tiveram é de que sempre haveria produtos acessíveis a todos, aos mais carentes,
porque se ela conseguia fazer longas produções, né, bastante produções, porque o seu maquinário facilitava ela fabricar produtos padronizados, então ela conseguia um desenvolvimento melhor no seu produto, ela conseguia uma saída melhor, ela conseguia fabricar com mais quantidade, então ela conseguia então colocar um preço mais acessível para que houvesse aí uma aquisição melhor do seu produto, né? Então ela se utilizava, né, dessas maquinários para ela se tornar uma empresa lucrativa. E se ela se tornasse uma empresa lucrativa, ela também passava a ter uma vantagem, né? Uma vantagem dos seus produtos, porque os seus produtos passariam a ter uma produção em larga escala, né? A desvantagem para o consumidor é que o produto adquirido poderá não ter as especificações desejadas. Então a empresa, a indústria, ela ia produzir o seu produto baseado no seu mecanismo e nem sempre, às vezes, atendia 100% da ideia ou do desejo que o consumidor tinha daquele produto. E agora nós estaremos passando sobre o gigantismo, né? Em 1914 até 1945. O que realmente aconteceu nesse período aí do gigantismo? Ele ocorreu entre as duas guerras mundiais. Na década de 1920, houve a Grande Depressão nos Estados Unidos e, como resultado, a competição entre as empresas se tornou intensa, dando início a um novo método de produção, com foco nas vendas. A hipótese dessa fase contempla a ideia de que se uma empresa consegue fazer com que as pessoas comprem seus produtos, ela será lucrativa. Mediante a necessidade de consumo que foi despertada pela produção, surgiram então as técnicas de vendas, que incluíam ofertas especiais e descontos nos preços. Então esse período ele teve uma marca muito grande, ele teve uma marca de um desenvolvimento muito grande e que ajudou de certa forma o consumidor. Vamos ver com mais detalhe. Esse período, né, como já lemos aqui, ele causou ali uma grande depressão nos Estados Unidos, né? E dentro